Ao vivo, estamos aqui ao vivo, e há cores, e há sons, e há palavras, e a tarefa, repensar a tarefa de pensar o mundo, com uma hora de poesia ao vivo. Hoje temos um título até, acabei de ler aqui que meu amigo colocou um título aqui, o que pergunta o poeta. Pergunta o poeta, boa tarde, bom dia. É por aqui que chega ali? Para além da curva da estrada existe uma ponte, um castelo? O que existe para além da curva da estrada? Jerônimo vai chegar, Jerônimo vai chegar. Quem é que está querendo inventar a máquina de fazer felicidade? Cadê? Cadê essa máquina? Então a gente está aqui, eu, Jerônimo Bittencourt, eu, Rafael Limongelli, Participação especial eu, de Henrique Lima, todo Zoom, Precisa entrar aí, entra aí. todo Zoom, todos zoomíssimos. Henrique Lima assistindo vídeo aqui na internet, estamos aqui todos acima de nós, aqui olhando, assistindo o programa com a gente. Queridíssima Pinabalt, obrigado Pinabalt pela presença. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Adorei o seu vídeo, assisti um vídeo dança seu, achei maravilhoso esses dias. Assisti aqui no Cineclube que teve aqui na Capital 35. Lembrando onde nós estamos hoje, que é a Capital 35, espaço multiartístico, que cedia aqui a Jorge Garcia, a Companhia de Dança, a Prego Batido, a Escola de Percussão do André Rocha, a gente, a tarefa, repensar a tarefa de pensar o mundo. Uma casa aberta para vocês virem conhecer. Venham aqui na Capital 35, saber o que rola, ver a programação. Agora no mês de agosto, né? Temos aulas aqui, ó, às quartas-feiras sempre, Marina Molinos. E às quintas-feiras, o Henrique, aula pro chão aqui. Você não sabe essa senha, isso? São 2 aulas acontecendo, chegando, semana inteira, estamos chegando. Vamos chegar. E hoje, presença aqui na mesa, nossa mesa... Me marca no seu vídeo, Rafa, porque daí fica... Não, é isso não marca. Você fez na sua página, é isso? Na página da tarefa. Ah, da tarefa. Da tarefa. Mas você já compartilhou na sua? Não, mas não, tô aqui. Então tá, peraí que tudo mudou, O programa ainda não começou, a gente tá Estamos fingindo aqui. um programa de rádio. Matilde Campilho presente hoje com Joque, Mayakovsky, poemas, Fernando Pessoa, Drummond, Hilda Hist. Adoro falar errado o nome dela. Um livro aqui que tá bem no boneco ainda, que vai ser lançado semana que vem, dia 17, lá no Estúdio Lâmina, um livro chamado Procedimentos para a Queda. Juntar o poeta Jerônimo Bittencourt. Quem quiser chegar por lá, 6 horas, Estúdio Lâmina, quinta-feira, dia 17, semana que vem, né? Daqui uma semana e um dia, alguém vai salvar, né? Um afogado vai se salvar. Né? Quem dizia isso era Mário Quintana, que falava: quem escreve um poema, salva um afogado. E enquanto as palavras vão passando pelo ar aqui, continuando apresentando nossa mesa branca, Hilda Hist, Walt Whitman, Manuel Bandeira, Júbilo Memória, Noviciato, da Hilda também. Trouxe hoje o Vinícius de Moraes para passear, Mário de Andrade, Fernando Pessoa e outras tantas e tantos poetas que estão aqui circundando a gente agora. Enquanto a gente está aqui transmitindo a tarefa, uma hora de repensar a tarefa de pensar o mundo, uma hora de poesia. Vocês podem compartilhar o vídeo, podem mandar perguntas pra gente, conversar, mandar um poema, conversar com a gente, né? Se quiserem um dia vir aqui assistir ao vivo o programa também, a casa está aberta, Capital 35, espaço multiartístico. Sempre às 8 horas a gente começa o programa, muito pontualmente. Hoje, como por exemplo, começamos 8h35. 8h35, horário de Brasília, São Paulo. Estamos aqui. A tarefa. Pinabalt, obrigado pela presença, valeu. Você é sempre muito querido aqui. Vamos aqui agora o espaço, aqui a mesa. A gente tem aqui, né, Capital 35, vou passear aqui, mostrar a casa do pessoal de casa. Né, que são uma parede de várias histórias da Jorge Garcia, Companhia de Dança. Vários trabalhos aqui, Cabeça de Orfeu, que tem um videodança muito bonito. Ao vivo, quem sabe, faz ao vivo. Temos aqui, ó, plano sequência, Take a Deep Breath, que foi o trabalho que eles fizeram, né, pelo Foi Muita Dança, finado Foi Muita Dança, que
O nosso amigo André Sturm conseguiu detonar, destruir, acabar com ele. E aqui o plano de sequência aqui é The Breath, né? Foi na Sala Antônio. Pode respirar. A música deixa louco. A galeria vermelho foi feito aqui. Vou compartilhar com o Jerônimo. Vai rolar. Daqui a pouco, a tarefa, 1 hora de poesia ao vivo pra vocês. Passeando aqui pela Capital 35. O Henrique Lima apareceu. Henrique, dá um oi aqui, pessoal, aqui, boa noite. Aí, pessoal, tudo bem? Vou mostrar a agenda aqui do espaço, ó. Pessoal, de quinta-feira até o final do mês, aulas de... Como é que são as aulas, Henrique? Como é que chama a aula? Dança para o chão. Dança para o chão. Com o Henrique Lima aqui no espaço. Na pesquisa que ele tem aqui. Sábado e domingo vai dançar graxa ali na Sesc Pinheiros. Quem quiser assistir. Todos convidados, todas convidadas. Tirando o Bittencourt, acabando os últimos preparativos para que comecemos com grande estilo aqui a tarefa. 1 hora de poesia ao vivo para vocês. Eu não tô acreditando. Repensar a tarefa de pensar o mundo. Qual é que é essa história? Eu consegui. Vamos começar, Gerônimo Bittencourt, você conseguiu! Você conseguiu, estamos aqui ao vivo, então, pessoal. Tá público, vocês, público, porque o que nos interessa é fazer a arte pública. Agora você Tá vai fazer dito, também, né? não? Agora você. Vou lá. Gente, conseguimos começar. Estou aparecendo também? Tá aparecendo que tá assustado. Olha lá. Tá. Boa noite, gente. Estou bem na nossa câmera, bem quadrado. Boa noite, gente. Estamos começando com música mesmo? Sim. Estamos no programa especial hoje com um tema. Primeira vez que a gente começa com um tema. O que pergunta o poeta? O que pergunta o poeta? A gente vai descobrir hoje várias perguntas que a gente andou garimpando em alguns livros de poesia. Conseguiu? Estamos no caminho aqui. Certo. A gente está aqui com o Henrique Lima, hoje nosso amigo, nos dando uma A consultoria tecnologia, apesar de tecnológica. ajudar a gente, hoje ela está pregando uma peça na gente. Aí, Já vou pegar o nosso manifesto, que não tem jeito, iremos começar todos os dias com ele. não tem jeito. E porque foi através dele, novamente, que chegamos a essa pergunta. Essa música ela vai se repetindo, né? Ela se repete. A gente decidiu isso. Decidimos isso. Tá. Pessoal, hoje a brincadeira é deleuziana. Diferença e repetição. Já Tá vou ter bom. essa música até que a conexão funcione. Você pode improvisar. Então tá bom. Essa pergunta que a gente vai desdobrar, né, a tarefa de repensar o mundo em cima dela, surgiu de um poema dos poemas daquele capítulo que a gente vem batendo naquela tecla, que são os poemas aos homens do nosso tempo. E quando o Rafa chegar aqui e a gente puder respirar, olhar com calma para os nossos livros do dia, a gente vai ler o manifesto e introduzir essa ideia que eu acho que não é um procedimento, é mais, eu acho que um jeito de estudar mais profundamente ainda a poesia, um jeito de penetrar ainda com mais intensidade as palavras. O Rafa está aqui fazendo uma dança um tanto quanto poética. A Conseguiu? poesia, consegui, compartilhado. Quem Ao diria vivo que a gente agora. ia conseguir, hein? Quem diria, Bom, né? saúde então, é isso, vai fazer um brinde, né? Boa noite, pessoal, estamos aqui então, depois dessa longa introdução que eu mostrei pra vocês a casa aqui, a Capital 35, falei A o que música vamos vai fazer. abaixando aos poucos. Fazer o brinde, né? Você não vai pegar um copinho pra você? Vem fazer um brinde com a gente? Tá dirigindo? Tô. Olha só, gente. Maravilhoso. Então, saúde. Aê! Obrigado, Henrique. Vem, minha gente, toda quinta-feira aqui, aulas para o chão. Vem Aulas fazer. para o chão. Eu queria elogiar esse título, Aulas para o Chão, porque é
é claramente um nome que ele deu, que não é um nome de uma técnica, né? Dança contemporânea, que é um nome muito simples, mas quem conhece o Henrique sabe do trabalho dele de chão, e eu acho que já pressupõe que é uma aula que ele faz muito do jeito dele, né? Eu acho que quem já fez percebe isso. Mais do que uma aula de dança contemporânea, de técnicas de dança contemporânea, quem fizer a aula do Henrique vai ver uma aula com técnicas que foram muito apropriadas por ele, enfim, uma aula dele, né? Não é uma aula de dança contemporânea, nem sei o que é dança contemporânea, acho que acabou, aliás, né? Acabou? Ah, tá suspensa, né? Tá suspensa. Tá suspenso. Foi um cartão vermelho Tomou. do sistema, né? Eu tô acabando aqui as verificações, Jesse. Tá. Pode continuar aqui o processo. Bom. Tô vendo se tá ao vivo mesmo. Não achei. Estamos ao vivo, não? Eu acho que a gente tá, sim. Então vamos confiar. Beleza. Vamos? Estamos ao vivo? Vamos ao Tá. vivo. Vamos confiar na vida. Vamos confiar na vida, vamos confiar Confiar na na vida. vida. E a gente fez a gente confiou muito essa semana, assim, a gente se encontrou. Confiou numa pergunta, né? Confiou numa intuição que o G trouxe, assim, pra mim. Eu tava também sentindo ela, ele deu forma, deu um nome pra isso, né? Com as perguntas que a gente fez quando na semana passada vieram aqui, né? O Flávio, a Maria Molina, o Daniel Matheus, o Fê. Foi muito legal, né? Foi muito legal o programa passado. Aliás, quem quiser vir conhecer também o programa, vem aqui, fala com a gente. Vamos marcar um dia de estar aqui com a gente também, né? Eu acho que foi muito natural, assim, eu acho que virem pessoas aqui, que nem o Henrique tá aqui agora, Sim. porque a gente tá com a câmera aqui, mas, né, olhar para o lado é quase a mesma coisa que olhar para a câmera. Então, quando a gente estava conversando com as outras pessoas... E ver o que elas estavam falando também, né? Sim. A gente teve a oportunidade de fazer uma pergunta pro Flávio, e ele teve a reação, para mim, mais fantástica de todas, né? Foi. Que ele... Bom, aí eu acho que seria legal... A gente entrou nesse ano das perguntas, né, Gê? Eu acho que seria legal introduzir bem como é que é essa coisa das perguntas, porque eu senti que a gente, assim como eu falei da aula do Henrique, eu senti que a gente entra num campo, a partir disso, eu acho que a gente pode entrar num campo de estudo que é bem original e que ele é bem concreto. Porque a gente, num episódio anterior aqui, a gente estava lendo os poemas da Hilda e a gente chegou naquele procedimento de vociferar, que ele foi muito natural, né? A gente estava lendo o poema que era aquele eu acho que a gente pode ler rapidinho só para nem para vociferar, mas para sobre o vosso jazigo, homem político, nem compaixão nem flores, apenas o escuro grito dos homens. Sobre os nossos filhos, homem político, a desventura do vosso nome. Enquanto estiverdes à frente da pátria, sobre nós a mordaça, e sobre as vossas vidas, homem político, inexoravelmente nossa morte. E aí a gente fez uma vinheta aqui. E aí a gente, nessa história que eu venho trazendo do procedimento, a gente viu um procedimento junto aqui, deu o nome de vociferar, foi fazer um ato poético, né? Que a gente foi ali para fora, fez isso. E aí eu tenho aquele poema da Hilda, que é o Ávidos de Ter, que eu comecei a fazer uma coisa durante a semana, que foi... Eu comecei a fazer aquela pergunta que eu fiz no dia para algumas pessoas na rua. Então eu comecei a chegar para algumas pessoas na rua, algumas pessoas que eu conhecia, e falava assim, posso fazer uma intervenção poética com você? Eu vou te fazer uma pergunta. Então eu já não estava mais tirando um procedimento e me inspirando na poesia para criar um procedimento. Eu estava vendo uma coisa que já estava na poesia. Então eu falava, vou falar uma poesia da Hilda Hilst até uma hora que ela faz a pergunta, e aí peço para que você me responda o mais rápido possível numa livre associação. E aí eu fiz isso para algumas pessoas e tive algumas respostas que foram interessantes. E aí a gente trouxe isso para cá. E aí eu achei que foi muito interessante colocar aquela coisa com o Flávio. Deixa eu fazer mais para cá, né? Não, tá pegando uma boa.
E eu achei que foi muito interessante, achei que até foi interessante porque você ficou incomodado e falou, não é para ser angustiante, porque ficou um clima. Não, com o Flávio eu não falei isso. Falei isso antes, no começo, que a gente começou logo a primeira pergunta que a gente fez pro pessoal, mas aquela hora eu gostei muito. Não, mas eu acho que foi uma coisa que foi pesada, né? Ficou. Então, eu achei que não depois, assim, eu fiquei com a sensação de que foi uma resposta muito honesta, muito franca, sabe, pra pergunta, assim. Não, mas quando eu continuei o poema e terminei, ele ficou mudo durante um tempo, lembra? Então, essa parte muda, esse silêncio que ele fez, pra mim foi uma resposta muito forte, assim, né? Porque ele ficou, ele ficou de fato, assim, à beira de um abismo, de uma resposta que é um risco, né? Responder essa pergunta da poesia é um risco, né? É com risco, é se expor a um lugar que a gente não conhece ainda, né? Que a não é nem responder, eu acho. Né? Se submeter a olhar para a pergunta do poeta, que foi que a gente propôs, Sim, né? Porque ele nem, né, nesse momento do silêncio, ele está sofrendo olhar para a pergunta de poeta. E ele ficou embasbacado, assim, falando, aliás, Flávio, obrigado pela presença, assim, você foi muito importante pra gente, continua sendo. Que eu acho que foi aí que a gente está trazendo isso agora, que foi ali ficou muito claro quanto a pergunta do poeta tem algo nas perguntas do poeta que dá para ser investigado. Né? Não são todas as perguntas, mas o que se esconde na pergunta de um poeta? Porque quando um poeta te pergunta, porque tem perguntas retóricas, eu fui ler o Álvaro de Campos, e são muitas perguntas retóricas. E essas perguntas retóricas eu acho que não são perguntas para a gente. Você pode pensar, mas elas não são perguntas que vão para você. As perguntas, quando são feitas para a gente, e eu acho que começam as camadas que a gente vai entrar a partir de hoje, elas te comprometem de alguma maneira e você pode se permitir colocar em contato com um poeta com uma frase que ele permitiu você entrar em contato com ele. Quando ela pergunta, te pergunto, e a entranha? O que fizeste? Ela te convidou para responder a ela. Sim. É um convite, né? E eu percebo que essa pergunta do poeta não é uma pergunta do professor, não é a mesma pergunta que a gente faz na rua quando eu pergunto o preço de uma coisa, não é essa pergunta qualquer, senão é uma pergunta que tem uma resposta estagnada, uma resposta padrão, assim, né? Não tem uma resposta padrão para uma pergunta da poesia. Acho que a pergunta da poesia ela é uma chave muito específica, que é aquela imagem do Drummond que a gente conversou, tem um poema do Drummond que a gente já leu algumas vezes, já, Procura da Poesia, que em um dado momento ele fala sobre uma chave. Que a palavra... Mas antes de a gente ler, explica exatamente o que você está querendo dizer com essa chave. Não vou chegar, não vou ler ainda a poesia. Tá. Quando ele fala da chave, eu penso de que a resposta que a poesia faz, a pergunta, né, ou o que ela quer, é que você traga a chave. Você traga uma resposta que não seja nem pobre, nem sublime, mas uma pergunta exata. A chave e a fechadura, elas têm uma combinação muito precisa, né? Uma porta, uma chave. Uma chave e uma fechadura, um código, né? Uma combinação que vai te fazer atravessar aquela palavra, que aquela palavra vai te fazer presente. Não, calma, aquela palavra ou aquela porta? Aquela palavra que o poema ele fala a palavra, não é poesia, né? É a palavra, não, mas aí ele está no reino das palavras, né? Ele fala da poesia, não retire a poesia do limbo, deixa a poesia fazendo o seu tempo de silêncio, para a gente não ficar nessa manipulação, né? Nessa manipulação besta do poema, da pergunta retórica, né? Mas ir para as perguntas que são: trouxeste a chave? Mas eu estou problematizando através disso que você está trazendo, porque tem os poemas, mas tem as palavras. E eu acho que quando ele fala nesse poema, porque esse poema eu acho que é a base um pouco de a gente estar aqui, né? Porque eu acho que esse poema, ele fala pra gente ter um cuidado com a poesia e com as palavras, que pra mim é por isso que eu tô aqui hoje, que aí ele fala, penetre surdamente no reino das palavras. Esse poema todo ele fala assim, entra, vem com calma na poesia que... E aí quando ele fala, eu não lembro o que ele fala, por isso que eu quero ver depois, que as palavras, cada uma tem mil faces, é diferente da poesia. Porque a poesia é um conjunto das palavras, tá? Mas eu percebo quando
quando ele está nessa incursão, que o poema chama, né, A Procura da Poesia. E Que aí, é o segundo poema da Rosa do da Povo. Rosa do Povo. E aí, na procura da poesia, ele penetra subidamente no reino das palavras, nessa procura da poesia. Então, quando eu vejo que ele encontra a palavra, ela pede a chave, eu estou percebendo que ele tá construindo o poema, né? Tá nessa busca. Aí eu entendi o que você diz agora, no sentido de que ele não está fazendo uma pergunta. Ele disse que as palavras fazem uma pergunta para que o poeta escreva, né? Então, e aí os poetas escrevem uma tal pergunta pra gente. Agora a gente está chegando... E aí assim, o poeta, a palavra, eu gosto dessa imagem, uma imagem chamada intercessor, Gê. Intercessor é uma coisa que te carrega de um lugar para outro, que te provoca um deslocamento, né? Que é o que a gente tem falado muito nos outros programas sobre a poesia, né? Quando a gente pegou o primeiro poema da Ailton, aquele programa que a gente fez aqui, que a gente falou de um atravessamento do tempo e espaço, né? Dessa Nossa, tarefa. agora a gente está falando a mesma coisa, gente. Esses momentos são tão bons, Puta, né? muito bom. E aí provoca um deslocamento. O intercessor, ele é esse conceito do que o Deleuze, o Guattari, eles estão lá se debruçando, assim, que é o que provoca um atravessamento, que provoca um deslocamento, né? E a palavra, ela quando ela pergunta, você trouxe a chave? Você trouxe a chave para que ela possa atravessar você. Mas quem traz a chave é o poeta. O filósofo, isso, ele não poeta, traz a chave. Ele pega a palavra e faz uma outra coisa com a palavra que é incrível, talvez mais. É uma quem criação traz também, mas é uma outra chave... criação. Fala. Não, acho que é um outro tipo de criação, né, que o filósofo faz, mas também é uma invenção. O filósofo, ele cria conceitos. O poeta cria poesia. Criam coisas diferentes, né? Mas eu vejo que quando esse tipo de filósofo faz esse tipo de trabalho, né? Mas aí quando a gente está falando da chave, né? Isso. Quando o poeta traz a chave né? e a palavra se permite ser atravessada pelo poeta e o poeta se permite ser atravessado pela palavra e acontece esse encontro, né? Ele faz uma pergunta pra gente. E que tom tem essa pergunta, ou que lugar tem essa pergunta? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara. Ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Cara, eu queria ver você. Isso que você chegou para mim foi muito legal, porque eu fiquei em casa esses dias fazendo 1000 perguntas, qual é a pergunta do poeta, por que o poeta pergunta? Porque quando o poeta faz uma pergunta retórica, ele está fazendo uma pergunta retórica. Quando o poeta pergunta, e eu te pergunto, e a entranha, ele está querendo provocar algo que tem a ver com perguntar para a pessoa. Então, tem um propósito nisso, né? Eu, pelo menos, concebo assim, não é por acaso. Ele quer provocar, seja o que for, comprometendo a atenção da pessoa de algum jeito. E aí, nessa viagem que a gente começou a conversar, de começar a dar uma importância para as palavras cada vez mais, eu, antes de sair de casa, depois daquele poema que eu falei que eu quero te ler, que é do Drummond, para mim parece que eu cheguei a uma conclusão, talvez a conclusão desse momento, que o poeta faz perguntas para a gente prestar mais atenção nas palavras. Olha só, que massa, hein? O poeta faz perguntas. Olha, isso é muito bom. O poeta traz perguntas para que a gente possa prestar mais atenção às palavras. Não é a resposta para a gente pensar em outras palavras. Não, mas é para ouvir as palavras da pergunta. Que estão depois do poema. Né? Para que a gente possa ver as palavras que ele encontrou ali no reino das palavras, né? Quando ele penetrou surdamente lá e estava ali, tocou, porque tateou, é o ofício dele. E tem essa Como coisa ele faz para você prestar atenção no ofício dele? No ofício das palavras. Oficiários da palavra.
E aí, bom, deixa eu só explicar por que então que eu cheguei a essa conclusão. Vou pegar um copo de água, quer ver? Tá. Esses momentos, eu queria ter feito esse programa com o Rafa, porque esses momentos de concordância que acontecem na poesia, pelo menos para mim, eles são momentos que não são só momentos quando você conversa com um amigo e tem uma afinidade, mas é um momento que algo faz sentido, não sei, a poesia fazer sentido desse jeito, porque a poesia ela pode fazer sentido de outros jeitos, né? Quando você escreve, quando você lê, mas um pensamento poético fazer sentido é muito bom. E assim, quando eu pensei em a gente fazer esses encontros na frente do celular, eu pensei justamente nesse momento em que a gente estava aqui, a gente se perdeu por algum momento, eu acho, conversando. Acho que até o Rafa, por um momento, ele pegou e olhou para a câmera e falou, eu queria justamente que esse encontro fosse esse a gente perdido conversando sobre poesia e as pessoas olhando. Porque eu não sei se você percebeu que a gente se perdeu conversando. Sim. Que é o que eu queria que as pessoas vissem. Sim. A gente... E aí Tem um lugar do se perder, né? No sentido... De novo, o Drummond, agora que você falou de se perdeu, eu lembrei da imagem do elefante que ele cria todos os dias. Do elefante que ele cria com os poucos recursos que ele tem, um pedaço de almofada, um pedaço de madeira, não sei o quê. E esse elefante sai na rua todos os dias, né? À procura de fazer amigos. Mas o mundo é hostil, o mundo é essa coisa que a gente vive, esse lugar aqui. E aí desmantelado, assim, ele vai voltando pra casa meio perdido, né? Meio com as perninhas meio bambas, assim, e chega em casa, né? Boa noite, Charlotte, tudo bem? Sim, a gente está ao vivo aqui no programa. A gente está, mas se quiser participar... Sim, estamos ao vivo aqui no programa A Tarefa. Tudo bem? Tudo bem? Dá um oi aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Oi, tudo Charlotte bem, gente? Oi. é um dos bailarinos mais incríveis, dá uma das aulas mais incríveis e Que difíceis honor que existem. estar com vocês. Então, bom Sim, televisão. valeu. E Até breve. Obrigado. Desculpa incomodar você também. Desculpa. Imagina. E aí eu tava... Deixa eu falar assim, fala. Só pra falar do perdido, do elefante e tal, né? Você falou do elefante. Falar do perdido ou falar do poema que você gostou muito e lembrou e é o poema do elefante? Do elefante, então. Mas aqui tem a ver com essa sensação de Fala, estar perdido, né? De se perder, que eu lembrei da imagem do elefante voltando pra casa do meu troncho, assim, com um olhar perdido, né? Eu fiquei com essa sensação também agora que a gente foi conversando, a gente foi fazendo essa procura, que é a procura da poesia. Se achando, né? Se achando aqui. Pra mim, essa conversa é fazer isso que ele faz, né? Porque eu acho que nesse poema, quando ele sai e ele vai se despedaçando, ele gosta. Porque no final, quando ele fala, vou sair de novo no dia seguinte... E todo dia recomeça, ele né? gosta. Todo dia recomeça, porque essa é a tarefa que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Lembramos que temos aqui a tarefa. E a tarefa de hoje é essa pergunta. O que pergunta o poeta? E aí eu tava com um monte de livros de vários poetas tentando achar aquelas perguntas. A gente tinha feito uma tarefa pra gente, que era achar algumas perguntas em alguns livros de poesia de outros poetas que a gente achava que pudesse ser interessante para esse encontro. Sim. E eu comecei a procurar e eu não achava. E aí eu peguei esse livro aqui, comecei a folhear, e aí eu passei por uma frase de rabo de olho e eu lembrei que eu adorava esse poema por causa dessa última frase. Já um pouco antes de você chegar em casa, e aí eu falei, preciso voltar para esse poema para ler o poema, porque eu não lembrava do poema, só lembrava da última frase que era linda. Você achou? Aí eu fui atrás do poema para achar ele, eu vou achar ele de novo. Ah, lembrei da página. Aí eu achei o poema por causa da última frase, que é isso aqui, ó. A última frase é essa frase aqui. Ó. Aí eu vim pro nome do poema, qual é que é? Perguntas. Ah, não pode ser assim, não pode, Rafa. Perguntas.
Vai ler esse? Vou ter que ler esse. Vamos ler. O som tá ótimo, o fio eu vi ali atrás, tava muito bom. E aí, a primeira vez que eu li, eu queria ler duas vezes. Eu queria eu ler uma vez e que você lesse outra. Tá. A primeira vez que eu li, pensando que foi nessa vez que eu entrei na brisa que a gente... Eu vi alguma coisa que não estivesse. Não. Várias pessoas, quarta parede. O que é quarta parede, Keca? De olhos e ouvidos ligados na dupla. Boa, Jorge Garcia. A gente tá vendo Jorge você. Garcia, a gente vem aí também. Quarta parede, Keca. A gente atravessa a quarta parede, ó. Bom, quando eu vi Vamos ler perguntas, sim. foi isso. Gostei dessa história. Achei incrível essa história. Eu saí do quarto, eu falei, vou ter que me preparar pra ler essa porra, não sei o quê. E aí eu fiquei, eu a primeira vez sem pensar, porque é um poema que eu já gostava, por causa... E aí eu comecei a achar que essa outra pessoa que ele está se referindo, ele e o outro... Um minutinho. Eu comecei a achar que essa outra pessoa que ele está se referindo é um poeta. Esse outro, esse fantasma. Depois, na segunda vez, eu percebo qual é, porque eu vejo o que é o... Enfim. Perguntas. Estamos fazendo um programa sobre o que pergunta o poeta. Perguntas. Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia. Ele a mim, que presumo estar livre de tudo, eu a ele, gasoso, todavia palpável, na sombra que projeta sobre meu ser inteiro. Um ao outro, cativos desse mesmo princípio ou desse mesmo enigma que distrai ou concentra e renova e matiza, prolongando-a no espaço, uma angústia no tempo. Perguntei-lhe em seguida o segredo de nosso convívio sem contato. O poeta, o convívio sem contato, é a gente lendo livros de poesia sempre. De estarmos ali quedos, eu em face do espelho, e o espelho devolvendo uma diversa imagem, mas sempre evocativa do primeiro retrato, que compõe de si mesma a alma predestinada a um tipo de aventura terrestre, cotidiana. Perguntei-lhe depois por que tanto insistia nos mares mais exíguos em distribuir navios desse calado irreal, sem rota ou pensamento de atingir qualquer porto, propícios a naufrágio mais que a navegação. Nos frios alcantins do meu cerro natal, desde muito derruído, em acordar memórias de vaqueiros e vozes, magras reses, caminhos onde a bosta de vaca é o único ornamento e o coqueiro de espinho desolado se alteia. Perguntei-lhe, por fim, a razão sem razão de me inclinar aflito sobre os restos, de onde nenhum alento vem refrescar a febre deste repensamento. Repensar a tarefa de pensar o mundo. Sobre esse chão de ruínas imóveis, militares na sua rigidez, que o orvalho matutino já não banha ou conforta. No voo que desfere, silente e melancólico, rumo da eternidade, ele apenas responde, se acaso é responder a mistérios, somar-lhes um mistério mais alto. Amar depois de perder. Nossa. Que luva, né? E eu fui atrás, porque quando eu vi isso aqui, eu falei, preciso ir atrás dessa palavra. Perder. Enfim. É. E aí eu fiquei achando que era um poeta. E depois eu vi que não, que era ele Que era mesmo. fantasma. Não, é ele mesmo da Terra da Infância. Sim. É o Ser de Minas, muito não. bonito, né? Muito bonito. Gosto dessa imagem que ele traz do caminho cheio de bosta de vaca, do coqueiro de espinho, né? Essa cena mineira, essa cena... Ele só fala disso, ele Esse tem lugar tanta ali, né? apropriação, de coragem de falar disso, né? Falar dessa matificação, né? Dessa angústia dele de viver, de se debruçar. Isso eu achei muito bonito, né? Perguntei-lhe, por fim, a razão sem razão de me inclinar aflito sobre os restos de restos, de onde nenhum alento vem refrescar a febre deste repensamento.
Por que, que a gente insistir nesse repensar e repensar Que além de você voltar para a infância, é o ofício do poeta. Então. O poeta faz isso, que é o que ele fala no lance do Itabirano. E esse prazer de sofrer é doce herança Itabirano. Ou é doce herança do poeta. 80% de ferro nas veias, ele falava, né? 80% de ferro nas veias das pessoas, do poeta. O que é dar o sangue cheio de ferro passando, né? É o que deixa ele de ferro, né? De ferro, esguio. Eu vou fechar aquela porta ali. Perguntas, né? Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia. Ele a mim, que presumo estar livre de tudo, eu a ele, gasoso. Todavia palpável na sombra que projeta sobre o meu ser inteiro, um ao outro, cativos desse momento, desse mesmo princípio, ou desse mesmo enigma, que distrai ou concentra e renova e matiza, prolongando-a no espaço, uma angústia do tempo. Perguntei-lhe em seguida o segredo do nosso convívio sem contato, de estarmos ali quietos, eu em face do espelho, e o espelho devolvendo uma adversa imagem, mas sempre evocativa, do primeiro retrato que compõe de si mesma a alma predestinada a um tipo de aventura terrestre cotidiana. Ele está se olhando no espelho, eu achei essa imagem incrível, né? Ele se olha no espelho, e o espelho leva para ele uma imagem diversa, que sempre evoca o primeiro retrato, o ponto essencial, né? O primeiro retrato que compõe de si mesma a alma predestinada a um tipo de aventura terrestre cotidiana. Que tipo de aventura terrestre cotidiana é essa que você está falando, né? É a tarefa, né? É de ele. olhar, se repensar, É que a repensar cara a si, dele repensar tá na sobre... terra. Aquele poema dele, né? Os homens não cabem dentro de mim, né? O mundo é muito grande. Quando ele fala do mundo, né? Ele olha o mundo e se vê, olha que está em todo mundo, mas o coração dele é muito pequeno, né? Perguntei-lhe depois, por que tanto insistia nos mares mais exíguos em distribuir navios desse calado real, sem rota ou pensamento de atingir qualquer porto, propícios a naufrágio mais que navegações, nos frios alcantis do meu cerro natal, desde muito derruído, em acordar memórias de vaqueiros e vozes, magras reses, caminhos onde a bosta da vaca, o único ornamento, e o coqueiro de espinho desolado se alteia. Perguntei depois por que ele insistia de distribuir esses navios, né? O que é distribuir os navios, Gê? Escrever as poesias, escrever os poemas, lançar eles para o mundo. Ele fala aqui, né? Sem rota ou pensamento de atingir qualquer porto, propício a naufrágios, mais que a navegação. E da onde que vem esse lugar? Então não é à toa que eu pensei isso, né? Isso aqui Isso aqui tem um negócio aqui, tem um lance. é poeta, né? Tem um lance aqui, tem um lance acontecendo, né? Que ele fala, essa história das navegações, agora eu pensei muito no Saramago, né? Que não é um poeta, é um escritor, mas maravilhoso, né? No conto da Ilha Desconhecida, quando o homem que quer um barco, o rei pergunta, para que você quer o barco? Ele fala, para ir em busca da Ilha Desconhecida. Mas não existe essa ilha. Ele falou, não sei, eu vou encontrar, vou navegar, eu tô propício. Mas você pode afundar, você pode se perder, você pode morrer, você pode... sim, posso morrer. Isso, né? Posso morrer, posso fazer o que eu quiser, mas eu vou navegar esse mar, né? Propício a naufrágios, mais que a navegação, nos frios alcantinhos do meu cerro natal, desde muito derruído, em acordar memórias de vaqueiros, vozes, caminho de bosta, a paisagem de Minas Gerais, né? Essa herança de Itabira que ele tem, dessa tristeza profunda desse lugar, né? Os caminhos cheios de bosta. Mas você acha que é tristeza? Não, tristeza, é essa sensação de... Fala, esse orgulho, ele gosta. Esse orgulho, não, é um tipo de aventura terrestre cotidiana, uma alma predestinada para isso. Né? A tristeza é uma alma. Mas calma, eu acho que essa frase ele fala de se olhar, ele fala da imagem que a gente se vê no espelho. Ó, perguntei-lhe em seguida o segundo. Sim, ele se vê no espelho, o espelho
devolve uma imagem diversa, mas sempre evocativa do primeiro retrato que compõe de si mesma a alma predestinada a um tipo de aventura Essa terrestre coisa que ele cotidiana. se acha Tarefa de que ele é o funcionário público, né? Ele adora ser funcionário público, ser cotidiano. Eu gosto. Eu não sei. Eu pensei também na tarefa cotidiana do elefante que está na rua todos os dias. Que ele, quando ele escreve um outro poema lá, ele fala: por isso insisto tanto em Você publicar. tá falando tanto do elefante? Que veio hoje, o elefante tá aqui, tá presente. Tem um outro poema que ele fala: por isso insisto tanto em me publicar, colocar minha cara nas vitrines. Né? Ele fala dessa insistência dele de Você falou insistência, eu olhei pra aqui, ó. Você podia ler isso aqui. permanência. Vamos ler? Vamos? Vou ler aqui, ó. Ele- Vamos fazer um. Eu queria que a gente lesse mais. Eu vou falar uma coisa ao vivo. Que a gente lesse mais poemas sozinhos, que fossem menores. Eu acho que a gente lê melhor. Vamos fazer um. Vamos? Mudar com a câmera aqui? Vamos. Pera aí, eu quero ficar. Vamos fazer aquilo que a gente não fez ainda, que é a gente, ó. Quantas pessoas? Tem 2 pessoas, não dá pra saber se tem 2, às vezes tem 2, mas tem 100 na verdade. Tem milhares. Ai, deixa eu Pina ver. Bausch, Ana Terrez, obrigado pela presença. Zé queria que a Celso, gente Antônio fizesse- Filho, valeu pela presença aqui também. Estamos aqui, a tarefa, repensar a tarefa de pensar no mundo, uma hora com poesia ao vivo, aqui na Capital Tá vendo 35. a gente lá. Europeu tá vindo a gente Sabe lá. o que eu queria Ah, fazer? que maravilha. Eu queria que a gente fizesse o procedimento de escolher o lugar Vamos fazer isso? para ler antes de ler o poema. Tá bom. Você lê o poema e você escolhe, ou eu. Ó, não. Ou a gente vê se tem alguém online que quer escolher o lugar. Você tá online, Vamos fazer Queca? um exercício mesmo? Não? Umas exercício A mesmo gente de. não sabe fazer. De Como é que ir lá seria? Mas a gente divide o espaço aqui, caminhar, respirar, e a gente tentar fazer aquele teste curto do ouvido, tá? Como é que a gente faz? Simplesmente. A gente não conhece esse poema, né? A gente não faz esse poema. Você conhece. Não sei, vamos falar de perto só. A gente está tentando fazer um procedimento que é descobrir qual é o. A gente podia acho que ver qual é o lugar que o livro quer ser lido, não? Sim. Como é que a gente faria isso? Vamos pegar o livro. Pega na mão. Eu vou acompanhar você aqui, ó. Não sei, a gente vai inventar agora. O lugar. O Rafa vai ler um poema que a gente nunca leu, porque a gente estava lendo um poema. A Queca tá online. Foi bem. A Queca tá online, Tá. ela quer participar da nossa. É que agora a gente decidiu que é o livro. Vamos ver se alguém participa. Ele se chama Permanência. Onde é que esse livro quer ser lido com esse poema que a gente não conhece? Vamos. Primeira ideia que veio à sua cabeça, como é que a gente pode fazer um procedimento? Eu pensei em jogar ele. Fala você alguma coisa. Pensei em você, antes de jogar, você fechar os olhos e caminhar, fazer um percurso no espaço caminhando. Você acha que é o caminho para chegar até a beira do abismo onde a gente vai lançar esse vídeo. De olhos fechados? De olhos fechados. Um livro na O mão? livro na mão. Tá, Você gostei. vai caminhar até a beira do abismo. E aí, de lá, você vai jogar.
agora você que lê. Vou achar o poema de novo. Tava do lado da Permanência. Bem. Ah, ele tá preso aí? O que você trouxe a luz? Tá. Que é a beira do abismo. Que o G me trouxe pra ler. Ele vai ler pra lua. Cuidado, com calma. Vou pedir pra você ler com atenção pra a lua tá lá. Primeira vez que a gente vai ler esse poema que o Drummond deu pra gente, tem uma pessoa só olhando, é a Queca. Queca, não sai daí, senão a gente vai ficar triste. Agora me lembra um. Antes me lembrava outro. Dia virá em que nenhum será lembrado. Então, no mesmo esquecimento se fundirão. Mais uma vez, a carne unida e as bodas cumprirão-se em si mesmas, como ontem e sempre. Pois eterno é o amor que se une e separa, e eterno o fim já começara antes de ser. E somos eternos, frágeis, nebulosos, tartamudos, frustrados, eternos. E o esquecimento ainda é memória, e lagoas de sono selam em seu negrume o que amamos e fomos um dia, ou nunca fomos, e contudo arde em nós a maneira da chama que dorme nos paus de lenha jogados no galpão. Animal. Animal. Que poema incrível, Drummond. Valeu por isso. O Drummond, ele tá... Começou, é bom esse menino, né? É bom esse menino estar de Drummond. Eu e o Gede acabou de experimentar aqui uma história, né? A gente fez um procedimento de tentar escutar onde o poema queria ser lido. Gostei muito desse procedimento aqui de escuta. Gostei desse caminho da pergunta, levou a gente pegar a cervejinha lá pra gente. Não, eu tô tranquilo da cerveja, mas bota uma fé, te apoio. A gente leu aqui agora que a permanência foi um experimento que a gente fez aqui eu propus pro G de ele segurar o livro na mão. Ele propôs jogar o livro. Eu propus que ele caminhasse com os olhos fechados até o abismo. Onde fosse o abismo. E aí na beira do abismo a gente jogaria esse poema, a gente leria ele, a gente... E aí a permanência, né? Eu achei foda. Olha esse. Pois eterno é o amor que une e separa, e eterno o fim. Já começara antes de ser. E somos eternos, frágeis, nebulosos, tartamudos, frustrados, eternos. Somos eternos, Gê. Foi isso que o Drummond disse na beira do abismo. Nossa, que isso A é. gente chegou na beira do abismo, né? A gente falou do abismo hoje já, né? A gente falou disso hoje, do risco, da chave, do atravessamento e tal. Chegou na beira do abismo e disse: somos eternos, né? Eu queria fazer uma intervenção, não é uma intervenção, mentira. Tá chegando! Esse aqui, Semana que vem. esse aqui é o bonequinho do meu livro. Sim. A gente leu aquele final do poema do Drummond, Hermes de melodia e conceito, as palavras ainda úmidas. Sim. Eu tenho uma poesia referência àquela. Ah, é? Quero que você leia. Eu leio, claro. É. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Eu escolho o lugar pra ler e você lê. O que você acha? Tá bom. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá bom. Deixa eu só achar ela.
Esse aqui também, mas não é esse. Semana que vem, dia 17. Faz isso aí. Quinta-feira, 17, a partir das 6 horas, né, Gê? Lá no Estúdio Lâmina, 7. a partir das 7 horas. Lá no Estúdio Lâmina, no centro, do lado do Vale do Engabaú, bem pertinho, só pra chegar de metrô, de busão, de bike, como vocês quiserem. Vai ter o lançamento. Vai pegar esse, como vocês vão. vai fazer um lançamento desse livro. Um livro que é um livro que ele tá produzindo faz tempo, né? Fiquei muito feliz de poder botar fogo nele também, para ele poder fazer essa parada. Fala. Ele foi lá na Córrego, falou com o Gabriel. Aqui. O Gabriel é um fofo também. Um beijo, Gabriel. A gente vai se ver mais breve. E semana que vem ele vai lançar esse livro, né? E ele escolheu um poema que eu vou procurar o lugar. Não, vamos fazer aqui você ler, vai. É? A gente já saiu daqui, vai. Vou fazer aqui então. É um poema, Esse é aqui? uma referência. Vamos só ler, vai. Eu quero fazer uma propaganda minha mesmo no meu programa. Aqui então eu vou fazer aqui, ó. Botar Tem aqui pouca na gente capa. vendo. Eu só quero ler o finalzinho para mostrar a referência. Você quer mostrar a referência? Eu quero mostrar a referência. Tem referência. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, érmas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. Rola no rio difícil se transforma em desprezo. Referências. Lá vem um poema tímido, sorrateiro. Vou começar de novo. Lá vem o poema tímido e sorrateiro. Sempre na mesma hora ele aparece pelos cantos, sondando uma brecha para poder acontecer. Farejador de angústias várias, ele se precipita em ruídos, notícias de outros tempos, medos, mas seu abrigo mesmo é meu apego. Só quando o barulho das árvores me lança pro abstrato é que ele entra, quase morto pela janela do meu quarto, e sossega meu lamento, com o coração quase vencido em cada verso evocado. Nossa, Cara, que lindo, hein, Gê? é bonito, mas acho que não era esse. É lindo esse, a imagem do poema chegando morto pela janela do quarto, assim, deitando na cama. Eu achei lindo. É bonito, não, é bonito. É bonito, é bonito. Um tal de poeta aí, Jerônimo Bittencourt, lançará esse livro, Procedimentos para a Queda, na quinta-feira, dia 17, lá no Estúdio Lâmina, às 7 horas. Venham. Gente, deu 50 minutos de programa já. Certo? Pensei da gente... Uma hora, calma. Não, pensei da gente... Você não achou o poema? Desistiu? Não, eu acho que Pode desistir. não, é outro. Eu queria ler um do Vinícius. Por favor. A pergunta, né? Aí ele tem aqui, 3 respostas em face de Deus. São... Bonito, né? Mas não era esse que ele não. Esse abriu aleatório agora. Quero ler um outro. Estamos aqui, quase terminando, lembrando a tarefa, repensar a tarefa de pensar o mundo com 1 hora de poesia. Hoje com um tema que é o que pergunta o poeta. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo pode acompanhar na nossa página Tarefa, tem todos os programas lá, menos um. São 7 até agora. E quem for conferir vai ver 2 pessoas apaixonadas por poesia, estudando poesia, poesias de muita qualidade. Tá, é quando a gente tava falando, a gente leu aquele poema do Drummond, né, o Perguntas e tal, e aí ele falou aquele momento, né, por que ele insiste em colocar os barcos no mar para essa navegação, Gostou a gente disso, falou né? do Saramago e tal, e eu lembrei desse poema do Vinícius, que é o 4º poema dos 4 sonetos de meditação. Os 4 são incríveis, se você ler, é legal, mas eu vou ler só o 4º, né? Por quê? Porque eu quero ir para ele direto. Os outros têm um processo, todo um caminho, uma epopeia para chegar até aqui. Então, quero chegar já no ponto alto da epopeia. Só assim, quero chegar no clímax com o dedo. Spoiler. Apavorado. Quer ler você?
Já que eu li o seu? Não, eu pensei, sabe no que agora? Que a gente podia começar, a gente podia terminar com aquela brincadeira. Ou não, você quer ressoar isso? De o quê? De a gente fazer a brincadeira de conversar os poemas. A não ser que você queira refletir sobre esse. Não, cara, fechou, não. Pode ser, mas podemos conversar. Então vamos falar como é que a gente vai terminar. A gente vai terminar com esse jogo, então. Então, Certo. uma brincadeira que é... Eu falo uma coisa com um poema... Não é uma brincadeira, vamos falar que é uma coisa séria. Mas é uma coisa séria, brincadeira séria. Brincadeira séria. Que nem um amor. Que nem um amor, isso. Que nem as crianças brincando no parque. Eu sei que você gosta de brincar de amor. Mas pra gente pode. Mas pra gente... Vai lá. Pra gente... A brincadeira, explica. A brincadeira é, a gente vai conversar com poemas. Então eu vou falar uma coisa pro G com esse poema, ele vai me falar uma outra coisa pra ter essa conversa aqui. A gente vai falar, vamos estabelecer 3 poemas pra cada um. Diretos não, né? Um de cada Não, vez. então assim, o Rafa Dois vai me poemas, falar... dois poemas. 2 poemas. O Rafa vai me falar uma coisa, eu vou falar outra, ele vai me falar e eu vou terminar falando. Isso, sem reflexões. Sem reflexões. Então, vamos com calma. 7 e 8 pra você, 4º soneto de meditação. Mas uma conversa, hein? A gente não precisa falar os nomes, é uma conversa. Tá bom. Apavorado, acordo em treva. O luar é como o espectro do meu sonho em mim, e sem destino e louco sou o mar. Patético, sonâmbulo e sem fim. Desço da noite envolto em sono, os braços são como ímãs, atraem o firmamento, enquanto os bruxos, velhos e devassos, assoviam de mim na voz do vento. Sou o mar, meu corpo informe, sem dimensão e sem razão, me leva para onde o silêncio dorme, enorme. E como o mar, dentro da treva, num constante arremesso largo e aflito, eu me espedaço em vão contra o infinito. Não. Devagar. Devagar porque eu não sei onde eu quero ir. Há entre mim e os meus passos uma divergência instintiva. Há entre quem eu sou e estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Devagar, sim, devagar. Quero pensar no que quer dizer esse devagar. Talvez o mundo exterior tenha pressa demais, talvez a alma vulgar queira chegar mais cedo, talvez a impressão dos momentos seja muito próxima, talvez isso tudo. Mas o que me preocupa é essa palavra devagar. O que é que tem que ser devagar? Se calhar é o universo. A verdade manda a Deus que se diga, mas ouviu alguém isso a Deus? Ai, quero achar isso aqui. Posso te ajudar, pai? Queria ter o tempo e o sossego suficientes para não pensar em nada. Para sentir a vida passar. Deixa um outro no teu braço. Porque esse é lindo. Olha que interessante. É uma conversa que tem um silêncio. Quando que tem isso? Vai aí. Você acha que tá no livro ou que tá nos outros? Aqui, achei. Eu já decorei esse poema uma vez já, mas... Se calhar é o universo. Eu queria ter o tempo e o sossego suficientes para não pensar em coisa nenhuma, para nem me sentir viver, para só saber de mim
nos olhos dos outros. Refletir. Eu queria ter o tempo e o sossego suficientes para não pensar em coisa nenhuma, para nem me sentir viver, para só saber de mim nos olhos dos outros. Refletir. Devagar. Quando a erva crescer em minha sepultura, seja esse o sinal para me esquecerem de todo. A natureza nunca se recorda e por isso é bela. Se tiverem a necessidade doentia de interpretar a erva verde sobre a minha sepultura, digam que eu continuo a verdecer e a ser natural. O que digo da gente a semana inteira, até a semana que vem, quando a gente se encontrar, é que a gente continua a verdecer e ser natural, né? A gente continua a verdecer E ser natural. Então, até semana que vem. A gente poderia ser ainda mais natural, né? Se deixasse a gente plantar, mas acho que a gente chega lá. Chegaremos lá. Vamos ao Uruguai. Lembrando que a valeu. gente, hoje a gente foi de Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, De Drummond, de Pessoa. Álvaro de Vinícius, Campos, Drummond, Hilda Hilst. de Hilda. Mas vai com todo mundo, entendeu? Que convida a gente. Então, até semana que vem. Henrique Lima estava ali também. Lima no cantinho aqui só. Hoje a gente vai terminar com o Henrique Lima. Faz uma dancinha pra gente terminar com uma dancinha, Henrique. Queca Jasmin, valeu. Queca Jasmin ficou até o final, Devagar, velho. refletir, valeu, Queca. Até mais. Vem Queca, a vem Queca, aqui, vem Queca, aqui, calma, Queca. Tá convidada pra vir quarta-feira que vem aqui. Não, quinta-feira, lá no Lâmina vai ser. Quinta-feira, calma aí, gente. Então volta. Seguinte, gente, a gente vai ter que falar uma coisa. Quinta-feira que vem é o lançamento do meu livro. A gente vai ter uma edição especial no Lâmina. Eu sei que a gente já falou, mas a gente vai ter o lançamento do meu livro e eu vou ler o último poema meu pra gente. Então é isso, Queca. Você tá convidada para vir, sem ser na próxima semana, na outra, para ler com a gente. E a gente vai se despedir lendo um poeminha do Jerônimo Bittencourt, que vai estrear o seu livro de poesia semana que vem. Paraliso o meu todo desgovernado na feição desse poema. Compenetrado, de novo. Paraliso meu todo desgovernado na feição desse poema. Compenetrado até o último segundo desse enredo, sigo em silêncio e resignado, como num sonho, onde semi-inconsciente pode-se armar o absurdo, morrer de amor e continuar vivendo. Respiro nos nós que as palavras atam e me afogo nas águas profundas de uma metafísica que não dilata, só estanca. O poema então se transforma em um manifesto de contorno e se revolta ao perceber que virou prosa. Desejava ser urgente, preciso, moderno, mas na minha perplexidade solitária, ao me perceber paralisado com o mundo a conquistar diante a mesa, só o que tenciono é essa escrita autoexorcista, lamento rebuscado, ode à aspereza. Corresse eu para a praia da infância, talvez encontrasse o que tanto procuro, mas a gente cresce e desatina a se perder. Boa noite. Boa noite. Até.